Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula sobre reações orgânicas. Quando a gente fala de reações orgânicas, a gente pode ter reações de substituição, adição, eliminação e oxidação. Nossa aula de hoje vai ser especificamente sobre as reações de substituição, tá bom? Então, vamos lá, dar continuidade. Quando a gente fala de reações de substituição, elas podem ser, por exemplo, reações de halogenação. O que é reação de halogenação? É quando você tem a adição de halogênios, pode ser o flúor, cloro, bromo ou iodo, tá? Eu vou adicionar eles, tá bom? Seria uma substituição de algum átomo da substância, pode ser alcanos, pode ser ácidos, pode ser aromáticos. Então, eu posso fazer essa halogenação nessas substâncias. Como é que faz a halogenação? Eu vou fazer através de uma substituição. O que seria substituição? Por exemplo, aqui você tem um alcano. Você tem vários átomos de hidrogênio ao redor desse alcano. O que é que vai acontecer? Eu posso fazer uma cisão. O que é uma cisão? Uma quebra homolítica dessas ligações covalentes. Quando eu faço essa quebra, eu posso remover esse hidrogênio, que vai ficar com um par de elétrons livres. E aqui também vai ficar um par de elétrons livres, correto? Então, se eu adicionar, por exemplo, aqui halogênios, seja qual for desses aqui, eu posso, por exemplo, pegar o A, faço uma cisão entre eles aqui. Esse A vai se ligar com o hidrogênio, vai formar o quê? Ó, HA. Assim como o B que sobrou, ele pode se ligar a esse outro átomo aqui do radical que ficou livre e formando o composto formado aí pelo radical, que sobrou dos 3 átomos de hidrogênio com carbono, e o elemento químico IB, tá bom? Lembrando que quando eu faço a halogenação, quais são os mais utilizados? Cloro e bromo. Por que são os mais utilizados? Porque o flúor ele é muito reativo e o iodo ele já é pouco reativo, então eles podem atrapalhar a reação orgânica. Então, por isso que é muito comum utilizar cloro e bromo nas reações de halogenação, quando eu falo de substituição, tá? Quando é substituição, eu estou substituindo o átomo de hidrogênio da estrutura por outra substância, tá bom? Vamos por os exemplos que fica bem mais fácil. Por exemplo, aqui eu tenho o halogênio cloro. Esse cloro eu posso deixar ele da seguinte forma, tá? Eu posso fazer uma cisão no cloro. Quando eu faço a cisão no cloro, eu fico com pares de elétrons livres, correto? E aqui eu posso também fazer uma cisão em qualquer desses hidrogênios do átomo do metano, tá bom? Então, quando eu faço essa quebra homolítica, o que é uma quebra homolítica? Quebra de uma ligação covalente, tá bom? Eu fico com um elétron livre e aqui também eu fico com um elétron livre. Esse hidrogênio vai se ligar com um dos átomos de cloro, vai formar o quê? Ácido, HCl, ácido clorídrico, e o outro cloro vai se ligar a esse elétron livre aqui que ficou da cadeia carbônica do radical. O que vai ser formado? CH, CH, CH mais o átomo de cloro. Agora eu tenho o quê? Um haleto orgânico. É ou não é? O que acontece? Como é que pode ser as questões? Ele pode te dar uma reação dessa e perguntar qual vai ser o produto A formado. Pode perguntar o nome desse produto, pode perguntar a função orgânica do produto formado ou qual tipo de isomeria o produto formado vai ter. Então, são várias questões, quando eu falo em questões de Enem, pode ser relativo a isso, tá bom? Mas eu vou explicando para vocês passo a passo. Se não entender, pode falar, tá bom? Outro exemplo, eu tenho a mesma reação. Agora, nessa situação, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 átomos de cloro. Eu tenho 2 mol de cloro e 1 mol de metano. Aqui eu só tinha 1 mol de cloro e 1 mol de metano. Quando acontece isso, o que eu vou formar? Aqui você pode ter formado esse aqui e outro aqui, tá bom? Quando isso acontece, vou ter as cisões e vou ter os elementos com seus elétrons livres. E aqui eu vou ter outra cisão. Mas como eu tenho 2 para se ligarem, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a cisão em outro hidrogênio. Eu vou substituir esse hidrogênio, estou falando de reações de substituição, e vou substituir esse hidrogênio. Cada hidrogênio vai se ligar com o cloro, vou formar o quê? 2 mols de ácido clorídrico. É ou não é? Mas o haleto orgânico que vai ser formado, qual é agora? Eu vou ter um carbono com um cloro no lugarzinho, ó, que vai entrar um aqui, e o outro vai entrar aqui. Consegue entender? Tá dando para ver, senão muda as cores, tá bom? E aí eu tenho o restante, os hidrogênios. Deu para entender essa parte, gente? Ficou legal? Ok.
Oi. Tá dando para ouvir, gente? Beleza. Então, pode passar para frente, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Só continuando. Esse exemplo aqui agora. Fiquem atentos. Eu tenho novamente o cloreto. O que é que muda agora? O que é que vai mudar? Agora eu tenho um cloreto reagindo com alcano ramificado. Quando isso acontece, eu tenho que saber, ó, tem um cloro e o cloro. Lá antes eu tinha só o metano. Eu ia tirar um dos hidrogênios desse metano, correto? Mas agora eu tenho vários hidrogênios. Aqui eu tenho um CH3, aqui eu tenho um CH3, e desse lado eu tenho um CH3, e aqui eu tenho o quê? Um CH. Qual desses hidrogênios eu vou fazer a substituição? Vou fazer a cisão, vou ficar com pares de elétrons livres. Beleza. Mas qual desses hidrogênios eu vou tirar da estrutura? É os hidrogênios do CH3 ou é os hidrogênios que tem lá no CH4? Tá dando para escutar, gente? Tá dizendo que eu tô instável aqui na internet. Tá dando para escutar? Só respondi, por favor. Tá dando para escutar? Beleza. Prontinho. Então, quando isso acontece, qual hidrogênio que eu vou retirar da estrutura? Por regra, tá bom? Quando eu falo de reações de substituição, o hidrogênio que vai ser substituído é o carbono, é o hidrogênio do carbono que tiver a menor quantidade de hidrogênios, tá bom? Então, qual é o que tem a menor quantidade de hidrogênio? Se você observar, é o carbono que? Terciário, tá? O carbono terciário é o que possui a menor quantidade de hidrogênio. Então, é esse hidrogênio aqui do terciário que eu vou fazer a cisão, ou seja, a quebra, tá bom? A quebra vai ocorrer no carbono terciário, porque ele é o que tem menos hidrogênios na estrutura. Então, quando isso acontece, esse cloro vai se ligar com esse átomo de hidrogênio, vou formar o HCl, ácido clorídrico, mais o composto orgânico, o haleto orgânico que vai ser formado. Qual é? C, coloco aqui novamente, só que aqui nessa situação eu vou ter aqui o cloro, porque eu substituí o cloro. O outro cloro vai entrar no par de elétrons livres que vai ficar aqui na estrutura quando eu tirar o hidrogênio. Ficou claro? Quando eu tenho mais de um átomo de carbono na estrutura, a partir de 3 átomos de carbono, eu vou tirar os hidrogênios daquele carbono que tiver menos hidrogênio, tá bom? Não é o que for mais hidrogenado, mas o que for menos hidrogenado, tá bom? Continuando. Tá dando para escutar, gente? E isso tá dando uma travadinha, diz que é a minha internet. Bom dia, sejam bem-vindos, pessoal que tá chegando agora. Quem tá chegando agora, acompanha a aula de onde tá bom? Fica tranquilo, só desativa o áudio quem estiver chegando. E aí, as aulas seguintes, pode pegar a vídeo que você perdeu no início, tá bom? Só continuando, então. Só por via de regra, fica uma dica para vocês anotar depois. Quando eu tenho carbono terciário, carbono secundário e carbono primário, tá? Quem é a ordem de preferência quando você vai substituir os hidrogênios? Se você tiver uma estrutura que tenha carbono terciário, você vai tirar primeiro dele, tá bom? Se for uma estrutura que tenha primário e secundário, você vai tirar o hidrogênio do carbono secundário. Se for apenas primário, você sabe que você vai tirar do carbono primário, tá bom? Então, continuando. O benzeno. As reações de halogenação, ela também pode ocorrer no benzeno. As reações que ocorrem de substituição nos alcanos também pode ocorrer nos benzenos, tá bom? Seja ela de halogenação, seja ela dos outros tipos que eu ainda vou falar, tá bom? Por exemplo, no benzeno você tem vários átomos de carbono, de hidrogênio, tá? Então você pode substituir qualquer um desses hidrogênios, tá? Eu tenho aqui o BR, eu vou fazer aqui a cisão desse grupo BR, ficar com pares de elétrons livres, e eu posso fazer a cisão de qualquer uma dessas ligações covalentes do hidrogênio com os átomos de carbono do anel benzênico. Eu retiro, formo o quê? Com o outro bromo, ácido bromídrico. Eu formo um ácido bromídrico, HBr, mais
o outro bromo que vai se ligar ao elétron livre do carbono que ficou aí disponível. Então, eu vou ter o benzeno e eu vou ter também um aleto orgânico, um aleto aromático, tá bom? Deu para entender aí? Continuando, agora eu tenho reação de nitração. O que seria a reação de nitração? Antes eu tinha reação de halogenação. Nitração é um tipo de reação de substituição que pode ocorrer nos alcanos, também como nos benzenos, tá bom? Benzeno, ou seja, benzeno, que é só o anel aromático, que não tem substituintes nele, tá bom? Então, como é que acontece? Se eu estou fazendo uma nitração, eu vou colocar o composto nitrato. Para me colocar o composto nitrato, eu vou reagir um alcano com o ácido nítrico. Então, esse grupo nitrato ele tem que entrar. Esse ácido nítrico ele pode se decompor da seguinte forma. No NO2, que é o nitrato, sobra o quê? Quando eu tiro o NO2, sobra o hidrogênio mais um oxigênio, que é o grupo quê? O grupo OH. OH menos, NO2 menos, tá? Então, esse grupo OH vai se ligar a um átomo e esse NO2 também vai se ligar, tá bom? Como é que seria isso? Bora lá ver? Fica mais fácil? Tá dando para entender, pessoal? Ou não? Então, eu posso, como eu tenho aqui dois átomos de carbono primário, tanto esse como esse, eu posso retirar o hidrogênio de cada um deles, tá bom? Gabriel Ayla, qual é a última parte? Essa agora de nitração, pode repetir, Gabriel? Pode colocar a mensagem. Essa de nitração ou da anterior? Só vou terminar essa explicação e eu volto para outra, tá bom? Já já olho a mensagem. Então, pessoal, esse hidrogênio, ele vai se ligar com um átomo de hidrogênio aqui, ó. Como eu tenho dois átomos, eu vou fazer a cisão em um átomo de hidrogênio que tiver aqui. Esse átomo de hidrogênio vai se ligar com o grupo OH. Quando eu tenho OH com mais um hidrogênio, o que eu formo? H2O. Eu formo a água, tá bom? Mais o composto orgânico, que é o quê? O nitrito, né? O nitrato. Eu tenho o CH3 agora, mais o CH2, porque eu não retirei o hidrogênio. Então, quando eu retiro o hidrogênio, é como se eu tivesse aqui, ó, 3 hidrogênios. Um deles foi retirado e ficou um par de elétrons livres, certo? Então, ele vai se ligar ao grupo NO2. Aí eu fico o quê? NO2. É o composto que eu consigo formar quando eu tenho reação de nitração, tá? Tá ok aí? Beleza. Agora, novamente. Só que agora eu vou ter esse novamente aqui. Só um minuto. Tudo bem, Maria? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o OH novamente e o NO2. Vocês conseguiram entender essa decomposição? Por quê? Se eu tiro, eu quero colocar nitrato, eu vou tirar NO2 dessa estrutura. Quando eu tiro NO2 dessa estrutura, sobra o quê? Um hidrogênio e mais um oxigênio, né? Porque aqui eu tenho 3 oxigênios, então fica o H e o NO2, tá bom? Então, onde é que esse OH vai tirar o hidrogênio e onde é que esse NO2 vai entrar na estrutura? O OH, ele vai tirar hidrogênio da onde eu tiver o carbono com menos hidrogênio, o carbono menos hidrogenado. Qual é ele? É o carbono que secundário. Lembra? Eu tenho carbono terciário? Não, então é o secundário. Eu tenho hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Eu vou fazer uma quebra. Quando eu faço a quebra, eu fico com um par de elétrons livres. Esse hidrogênio, ele vai se ligar com o H e vai formar o quê? H2O, forma água. E o NO2 vai entrar onde? No grupo onde estão os elétrons livres. Nessa situação, eu tenho o que agora? O CH3, só colocar aqui embaixo, tá? CH ligado ao NO2 e o CH3 mais água. É o que eu formo nessa reação orgânica. Ficou claro? Ficou claro, pessoal? Pode dar um ok? Levanta a mãozinha. Eu acho que vocês não estão me escutando agora. Maria Clara? Novamente, qual parte, Lázaro? Nessa parte de reação de nitração?
Certo. Do início, não entendeu. Beleza. Nessa segunda, bora lá, novamente. Vou explicar novamente, tá bom? Certo, eu acho que estava travando realmente a minha internet. Olha, nessa situação aqui, nesse segundo, eu tenho que fazer uma reação de nitração. Quando eu faço reação de nitração, eu quero colocar o quê? O NO2. Quando eu faço isso, eu tenho a reação de, por exemplo, um alcano com ácido nítrico. Quando eu tenho a reação do alcano com ácido nítrico, que tipo de reação é? Reação de nitração. Eu vou colocar o NO2 na estrutura. De onde é que está saindo esse NO2? Aqui, ó, estou decompondo ele em OH e o NO2. Como é que faz essa decomposição? Você tem que o NO3. O NO3, eu retirando o NO2, fica um oxigênio e ainda sobra o hidrogênio aqui, que é o grupo H. Esse OH, ele vai ser substituído, na verdade, o grupo NO2, ele vai substituir um hidrogênio da estrutura e o OH, ele vai se ligar com aquele hidrogênio que está saindo, tá bom? Mas onde é o hidrogênio que vai sair? O hidrogênio que você vai retirar, que você vai substituir, é o do carbono menos hidrogenado. Não pode ser o mais hidrogenado, não pode ser nem esse e nem esse. Tem que ser o menos hidrogenado, ou seja, o secundário. Aqui você tem um hidrogênio e aqui você também tem outro hidrogênio. Esquece isso aqui, tá bom? Então, a cisão vai acontecer aonde? Em um desses hidrogênios secundários aí. Aí, quando ocorre a cisão, eu tenho aqui um par de elétrons que ficou livre e o hidrogênio, ele vai se ligar com quem? Com o OH, formando H2O, mais. E esse grupo NO2? O grupo NO2, pessoal, ele vai entrar lá onde ficou o par de elétrons livres, bom? Onde ficou o par de elétrons livres. Então, quando ele fica com a par de elétrons livres, qual é a situação que eu vou ter agora? Eu vou ter CH3, CH. Por que CH? Porque um hidrogênio não saiu. Eu tinha dois hidrogênios. Um saiu para fazer uma molécula de água. E o outro grupo vai entrar o NO2 na estrutura, mais o CH3. Então, eu tenho a formação aí de um nitrato, mais um grupo formando a nitração, mais H2O. Deu para entender agora? Não travou não, né? Deixa eu ver. Tá bom, beleza. Vamos agora falar sobre a sulfonação. O que é a sulfonação? A sulfonação, beleza, Lázaro, é uma reação onde você tem adição de ácido sulfúrico. Você tem a reação de um alcano com ácido sulfúrico. Como é que acontece isso? Quando você vê a estrutura do ácido, você vai retirar o grupo H da estrutura. Quando você tira o grupo H da estrutura do ácido, o que que sobra? Sobra SO3, porque você retira um oxigênio aqui do SO4, não tem 4 oxigênios? Então, para você tirar esse grupinho do ácido aqui, para formar água, porque tem que acontecer isso, quando você tem reação com ácido, tem que ter a formação de uma água. Então, o que que sobra? SO3 mais um dos hidrogênios, porque você só usou um hidrogênio para formar o H. Consegue observar isso? Então, aqui eu fiquei SO3H. Esse SO3H vai substituir um hidrogênio da estrutura. E o OH vai pegar esse hidrogênio que vai sair. Então, como aqui eu tenho um metano, eu posso fazer a cisão em qualquer um desses átomos, tá bom? Então, vou fazer a cisão nesse átomo aqui. Fiz a cisão, fico com par de elétrons livres e o hidrogênio também. Esse hidrogênio vai se ligar com quem? Com o H, vai formar o H2O, a água, e esse aqui vai substituir o hidrogênio que está saindo. Ele vai substituir onde? Se ligando, fazendo uma ligação covalente com CH, com o carbono, tá bom? Então fica o quê? CH, CH e o SO3H. Deu para entender aí essa parte? Deu para entender? Essa eu vou fazer novamente essa outra. Pois é, tá começando a travar. Ou é o computador, ou é a internet, mas vamos lá. Vai dar certo. O CH3CH, pronto. Aqui, novamente, eu vou fazer aquela substituiçãozinha aqui do ácido sulfúrico. Quando eu tenho ácido sulfúrico, eu tenho que tirar o grupo H para poder sair o que? Água, não é isso? Então, eu vou ter aqui o OH. Tá dando para ouvir, Maria Clara?
Beleza. O OH, beleza? Então, vamos lá. Quando você tem um grupo OH, sobra o quê? O SO3H. Por que sobra o SO3? Eu tiro o grupo OH aqui da estrutura e ainda sobra 3 oxigênio e 1 enxofre e mais um hidrogênio. Então, esse grupo aqui vai ser o grupo substituinte do hidrogênio que vai sair e o OH ele vai se ligar ao hidrogênio que está saindo da estrutura. Qual hidrogênio eu vou fazer a cisão? Pode ser hidrogênio daqui, como hidrogênio daqui, tá bom? Nesse aqui eu tenho 3 hidrogênios. 1, 2 e 3, tá bom? Então, eu faço a cisão de um deles. Quando eu faço a cisão, fica um par de elétrons livre aqui no carbono e esse hidrogênio também fica com um elétron livre. Esse hidrogênio vai se ligar com o H, formar a molécula de água, H2O, e esse grupo SO3H vai substituir o local de onde o hidrogênio saiu, não é a reação de substituição? Aí fica o quê? CH3, CH2, SO3H, tá bom? Deu para entender agora nessa parte? Ou travou novamente? Deu para entender essa parte? Se não, eu falo novamente. Beleza, então vamos continuar. Opa! Então, vamos aqui para a substituição nos ácidos carboxílicos. É possível uma reação de substituição em ácido carboxílico? Sim. Então, essas questões são muito comuns no Enem, por exemplo, nesse sentido aqui, quando eu falo em ácido carboxílico. Vou já explicar para vocês como é que elas são cobradas. Por exemplo, você tem um ácido carboxílico, ele reagindo com álcool. O que vai formar quando você tem um ácido carboxílico reagindo com álcool? Você forma um éster mais água. Aí, por exemplo, ele bota aqui essa reação, coloca aqui A, ainda bota aqui a molécula de água saindo. Aí ele pergunta na questão, qual a função orgânica da substância A formada, ou qual o isômero da substância A formada, ou simplesmente qual o nome da substância A formada. É muito raramente eles perguntarem o nome, é mais fácil ele perguntar o isômero do A, ou então a função orgânica do átomo formado, tá bom? Então, é assim as perguntas. Você tem que fazer a reação orgânica. Então, por isso elas são consideradas questões difíceis, porque você primeiro tem que fazer a reação para depois você dar a resposta à questão com outro conteúdo que já foi abordado anteriormente, tá bom? Então, vamos lá. Como é que isso acontece? Você tem aqui o grupo CH3OH, tá bom? Tá dando para ver aí? Só um minuto. Deixa eu ver o bate-papo. Tô tentando ver a mensagem. Travou, voltou. Então, gente, essa internet minha tá horrível. Certo, voltou? Tá bom. Quem é tanto que tá aqui ainda? Tem 14 participantes. Tá dando pra ouvir, gente, agora? Tá ou não tá? Se não tiver, fala. Tá dando pra ouvir? Tá belezinha, né? Ou não? Tá. Pronto, só voltando. Então, vamos lá. Cadê minha caneta? Agora eu perdi a caneta. Continuando. Então, pessoal, tem um ácido carboxílico. Como é que vai acontecer essa reação orgânica? Esse grupo aqui, você vai ter a formação aqui, ó, CH3, e você vai ter aqui o OH. Esse OH, ele vai se ligar com um dos átomos do ácido carboxílico, fazendo o hidrogênio do ácido carboxílico vai ser substituído e esse CH3 vai entrar na estrutura. Como é que isso vai acontecer? Se você observar que eu tenho um hidrogênio negativo e um átomo de um oxigênio negativo e um átomo de hidrogênio positivo, certo? Quando eu faço isso, eu posso retirar todo? Não. Mas eu vou pensar aqui no seguinte, esse grupo OH todinho aqui é o OH-, tá bom? Se ele é o OH-, quando eu faço a cisão, o que acontece? Esse OH- vai sair e aqui eu vou ficar com a formação de um carbocátion, ou seja, um carbono que tem um elétron livre com carbono aí positivo, pela diferença de eletronegatividade. Então, vamos lá. Aqui você tem um OH e aqui você também tem a formação de um positivo. Como é que isso vai acontecer agora? Eu vou fazer essa ligação dessa forma? Não. Você só vai retirar aqui o negativo do oxigênio e positivo aqui. Esse grupo negativo vai se ligar, ficar só mais fácil para vocês.
Esse grupo aqui todinho, que ele é negativizado, por quê? Porque eu vou tirar aqui, ó, fazer uma cisão entre eles. E aqui esse hidrogênio vai ficar positivo. Eu vou separar o hidrogênio positivo desse outro grupinho aqui. Esse grupo fica negativizado e esse aqui fica positivo. Esse hidrogênio vai se ligar com quem? Com o H, formando a água, que eu já coloquei aqui. E esse grupo CH3, ele vai se ligar onde, professora? Esse hidrogêniozinho que está negativizado, ele vai se ligar diretamente ao carbono. Não é o grupo CH3, é o oxigênio, tá? Então, quando isso acontece, fica da seguinte forma, tá? Deixa eu só colocar aqui mais embaixo para vocês entenderem. A gente tem mais 10 minutinhos, tá bom? Aí eu envio novamente para a gente encerrar, tá? Só um minuto. CH3, então vai ficar aqui, ó. CH3, C, dupla O. Agora, o que que eu tenho? Eu vou colocar o oxigênio lá no átomo de carbono. Então, eu ligo o oxigênio que estava negativo. Deu para entender aí? Aí eu coloco o restante da estrutura, que é o quê? CH3. Olha, esse grupinho aqui é qual? Esse aqui que foi substituído pelo hidrogênio. O hidrogênio foi substituído por ele, tá bom? Então, eu tenho a formação de um éster e água, quando eu tenho reação entre ácido carboxílico e álcool. Então, por que que chama-se esterificação? É quando eu tenho a possibilidade de obter éster a partir de ácido carboxílico e álcool. É como você consegue fazer a síntese desses ésteres, tá bom? Quando tem essas duas setinhas, quer dizer o quê? É uma reação de equilíbrio. Assim como você pode obter o ácido a partir da reação com o álcool, você pode obter o éster, você pode obter também ácido e álcool a partir do éster. Como assim? Não é reação de equilíbrio? Aí você vem aqui para esse outro item. Ficar com cuidado na hidrólise, tá? Já eu explico isso aqui novamente. A hidrólise, o que seria a hidrólise? Reação de hidrólise é quando você tem a reação com água. Hidrólise é reação com água. Essa aqui é a reação inversa da reação que vocês acabaram de ver, tá bom? Por exemplo, nessa aqui de cima, você vai ter esse grupo aqui, CH3, todinho, ligado com o grupinho oxigênio, ó, com o oxigênio, que vai ficar negativo, e mais o hidrogênio, que vai ficar positivo. Eu estou separando essas duas estruturas. Esse hidrogênio positivo vai se ligar, quando acontecer uma cisão, com a hidroxila, que está o quê? Negativa. Quando isso acontece, eu tenho a formação de quê? De água na estrutura, H2O, formei água. Mas a outra estrutura que vai ser formada, qual é, professora? É esse grupo H que vai se ligar a quem? A esse carbono que ficou aqui positivo depois da quebra da ligação. Então, eu fico com CH3, CH2, C, dupla O, e aí eu acrescento isso aqui. O O ligado, e ele está ligado a um carbono com um hidrogênio apenas, e esse está ligado a um CH3 e a outro CH3. Consegue observar isso? Que é essa mesma estrutura aqui que eu estou colocando aqui. Então, você tem a formação de, a partir de um ácido, que é o propanoato, né? Ácido propanóico, você obteve o quê? O propanoato de isopropil. Você tem aqui o isopropil. Propanoato de isopropil. Você obteve um éster. Assim como na reação de hidrólise, você pode fazer o inverso. Qual seria o inverso? O inverso é você reagir esse éster com água. Se você reagir... Opa, só voltando. Se você reagir este éster com água, H2O, você vai conseguir obter ácido mais água. Bora lá, como é que isso acontece? O H, a água, quando você tem reação com a água, você vai separar o H da água e mais um hidrogênio aqui, positivo, e aqui o negativo. Esse grupinho aqui vai entrar onde? Onde tiver a quebra, tá? Onde tiver a quebra, e aqui vai ficar positivo. E esse grupo aqui não vai ficar negativo, então vai ser só o inverso. Eu vou ter agora de volta a formação do ácido, CH3, CH2, CH2, mais C, dupla O, ligado ao H. Eu tive o retorno do ácido, mais a formação do álcool novamente, que vai ser esse grupo aqui ligado ao hidrogênio.
Aí eu tenho a formação de um álcool. Deu para entender que você pode ter as duas reações ao mesmo tempo? A reação de substituição formando a esterificação, que é a reação entre um ácido carboxílico e um álcool, e você tem a outra reação, que seria qual? A reação de hidrólise, que é o inverso, ou seja, o equilíbrio aí dessas duas reações. Deu para entender? Ficou ok? Estão achando fácil? Ou não? Ficou um pouco confuso em qual parte, Laís? Pode falar? Gente, a gente tem 10 minutinhos, mas eu acho que não dá para iniciar outra aula, porque já são 9h55. Aí vai ficar muito complicado que vocês têm outra aula, mas eu vou tentar gravar essa aula de novo, mais explicadinha, bem rápido, aí vou postar para vocês, tá bom? Mas eu acho que até aqui tá ok, tá bom? Dá para ficar essa aqui gravada, dá para vocês entenderem ou não? Ah, esse finalzinho, né? Esse finalzinho aí é porque não dá para escrever a estrutura toda aqui, mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo explicar antes que caia o sinal. Se cair é porque a aula terminou, tá bom? Só um minuto. Mas até aqui, pessoal, tá dando para entender? Tá tranquilo? Aí eu só vou retornar a aula do Zoom novamente, só para a gente tirar algumas dúvidas, tá bom? Quando eu enviar o link novamente, pode ser assim? Pois eu vou enviar o link aqui rapidinho para vocês, só para a gente tirar essa dúvida, pode ser? Tá bom. Pois eu só vou interromper aqui, tá?